Boa noite para você que está ligado na TV Circulando. Está começando mais um Cara a Cara, o primeiro Cara a Cara de 2014. Você que acompanhou durante todo o mês de dezembro, a primeira quinzena de janeiro, a reprise de alguns dos programas que você nos acompanhou, participou durante o ano 2014 aqui na TV Circulando. Eu quero, acima de tudo, começar o ano 2014 desejando para você que está do outro lado da telinha, que é telespectador assíduo da TV Circulando, que acompanha o Cara a Cara e toda a nossa programação, um ano de 2014 de muita paz, muita saúde, prosperidade, que você consiga, nesse ano que chegou, tudo aquilo que ficou faltando em 2013. E o Cara a Cara começa o programa de 2014 batendo um papo com você sobre um tema importante neste ano, como andam as nossas finanças. Você que gastou todo o teu dinheiro no Natal, comprou peru, um monte de champanhe no Ano Novo, né? Foi pra praia, ficou tomando caipirinha, cerveja gelada, fez aquela festança com a família. Chegou em casa, um monte de carnê na caixinha do correio. IPTU, IPVA, escola das crianças, material escolar, começo de ano é uma loucura. E para falar sobre o começo de ano, sobre a economia, sobre como nós devemos nos comportar com os gastos, principalmente os gastos no início do ano, que é apertado para todo mundo. O Cara a Cara começa o ano trazendo uma figuraça que está sempre aí na telinha. Você que assiste a IPTV e a TVA, ao invés de ficar vendo meu programa aqui, já está acostumado com a cara desse rapaz aqui, ó. Eu estou falando do Jaime Vasconcelos dos Santos, ele que é graduado em Economia pela Unesp de Araraquara, responsável pela assessoria econômica da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Ele também é assessor econômico do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara. Aproveitar e mandar um abraço para o Toninho Deliza, ele inclusive foi reeleito presidente do Sincomércio. Ô, Toninho, eu vou lá no evento, espero que tenha um coquetelzinho, né? Uma coxinha, né? Um franguinho, uma esquinha pra gente tomar. Eu vou lá na tua posta prestigiar, viu, Toninho? Um abraço pra ti. E também é pesquisador do Núcleo de Extensão em Conjuntura e Estudos Econômicos do Departamento de Economia da Unesp. Bicho, você tem um currículo chique, hein? Boa noite, Jaime, tudo bem? Muito boa noite, João, um prazer. Realmente aí, graças a Deus, uma representatividade boa em vários setores e é um prazer estar contigo. E, na verdade, é um prazer sempre estar falando de economia. E de economia de Araraquara, então, realmente é muito bom. Muito obrigado pelo convite. Tá, antes da gente entrar propriamente dito nas questões econômicas, bicho, você não tinha outro curso melhor, não tratava número, matemática. O que te levou? Por que você optou em encerrar essa carreira de economista, ou seja? João sabe que tem um certo misticismo na economia como um todo. Fala-se muito exatamente de matemática, de número, mas de economia, ela está na grande área de ciências sociais, ela é uma ciência da área de humanidades. Quem tem aquela lenda de bolsa de valores, de bancos, realmente você pode ir para esse setor. Mas a economia ela está aqui para discutir sociedade. Infelizmente, nem todos os economistas têm esse pensamento. Ela, como grande área de ciências sociais, primeiro tem que se preocupar com a sociedade, com a qualidade de vida da nossa população. E realmente foi isso que me atraiu. Te confesso, não era a primeira opção naquilo que eu pensava. Gostaria de ser professor, mas baseado na realidade de ser professor no Brasil, realmente escolhi pela área de economia e até agora não me arrependi. Como economista, na sua opinião, o Brasil é um país que caminha para estar nas fileiras dos países de primeiro mundo ou tem muito ainda a fazer para conseguir esse status? Não, ele já está numa fileira de país do primeiro mundo em alguns setores, por exemplo, na economia. O problema da nossa economia não é o crescimento apenas dela, este é um dos, mas é a distribuição bem igualitária, equitativa desse crescimento econômico. Nós somos a sexta economia do mundo, poxa, estamos no escalão de primeira, então o que falta para nós não é nem a quantidade, e sim a qualidade dessa economia. A forma com que ela é distribuída de forma equitativa entre a sua população, entre as suas empresas, e nisso nós pecamos, principalmente em competitividade e produtividade. Competitividade da nossa economia e principalmente a produtividade da nossa mão de obra. Tá. Então são teores que nós precisamos melhorar. Eu vou falar mais com você sobre isso, porque é um tema extremamente interessante, mas eu queria começar o nosso bate-papo, Jaime, com a seguinte pergunta para você. Nós vivemos num país essencialmente capitalista. Sem dúvida. Como todo país capitalista,
tudo termina no dinheiro. Ou seja, a nossa sobrevivência, o nosso cotidiano, passa necessariamente pelo nosso potencial econômico. Sem dúvida, sem dúvida. O começo de ano no Brasil é sempre um começo complicado para as famílias brasileiras, porque acumula no início do ano, né, uma quantidade, de alguma certa forma, até exagerada, de dívidas obrigatórias. Ou seja, quem tem carro não tem como fugir do IPVA. Exato. Quem tem filho e o filho estuda em escola particular não tem como fugir da rematrícula. Se o filho estudar na escola pública, não tem como fugir da compra dos materiais escolares. Concordo. Quem tem casa ou mora de aluguel tem que pagar o IPTU. Qual é a fórmula para as pessoas começarem um ano, né, sem que tenha que ser obrigada a fazer endividamento, ou entrar no cartão de crédito, ou fazer empréstimo em banco para poder pagar essas despesas? Tem uma fórmula das pessoas conseguir, de fato, se controlar do ponto de vista dos gastos? Tem sim. Chama-se planejamento. Poupar durante todo o ano para que, sabendo que, você mesmo disse, todos esses tipos de dívidas, sabemos que elas incidem no primeiro trimestre. Basta planejar o ano todo para este primeiro trimestre. O problema é que a população brasileira não tem esse hábito. Em geral, não tem. Para quem não poupou, para quem não planejou, neste caso não tem outro jeito. Vai se apertar. Mas o segredo, o grande segredo, que na verdade não é bem um segredo, é apenas um hábito, é o planejamento financeiro mensalmente. A população utiliza, sempre chega no final do ano e fala, o que vou fazer com o meu 13º? Consumo? Pago dívida? Guardo? Você não precisaria pensar no que você vai fazer com o seu 13º de uma forma tão dramática se você guardasse pelo menos 10%, por exemplo, do seu orçamento todo mês. Você poderia utilizar o dinheiro poupado para pagar esses débitos, ou pelo menos para ajudar, e o 13º para o consumo, que é aquilo que a gente gosta de fazer no final do ano. O problema é que a população brasileira não tem o hábito de planejar, muito menos de poupar. A gente viu nos últimos 15 anos uma classe média ascendente baseada em crédito e salário. O salário aumentou, o número de empregos formais com carteira assinada também aumentou, mas muito do poder de compra da nossa população vem do crédito. E neste caso, não há dúvida, cartão de crédito. Ele é o maior sinal de poder de compra da população nos últimos anos. O problema é que nós não sabemos utilizá-lo da forma correta. E aí fica tudo apertado, inclusive o orçamento da família. Neste período, realmente, o primeiro trimestre é o pior período para o orçamento familiar. Ele tem que ser encarado com planejamento, mas não apenas no primeiro trimestre, e sim no decorrer do ano. IPTU, vale mais a pena pagar ele à vista ou parcelado todo mês? Eu vou até generalizar. Essa época do ano sempre me perguntam. IPTU, IPVA, paga à vista ou paga parcelado? Não tem uma regra, depende do que a família tem. João, eu considero 3 tipos de família. A família que está inadimplente, essa que tem dívidas que não foram pagas, estão Muito prazer, como vai? Eu faço parte dessa família, rapaz. As dívidas não acabam nunca. Realmente, endividado nós todos somos, mas inadimplente é quando você já está com dívidas em atraso. Essa família está muito complicada, ela tem que utilizar o dinheiro para pagar a conta. O segundo é a família equilibrada, é aquela que está endividada, mas as dívidas não estão em atraso. Ou seja, ela está pagando em dia aquilo que ela adquiriu. E a família poupadora, que é quem tem um pouco de receita já guardada. Quem tem um pouco de receita, paga à vista, para ficar tranquilo com esses parcelamentos daqui para frente. Paga à vista e fique tranquilo. Afere um descontinho? Sim, mas não é bem pelo desconto que pagar à vista é bom. É para você não ficar alavancado para os próximos meses. Agora, quem está equilibrado ou inadimplente, não tem jeito. Você fazer um empréstimo ou utilizar algum outro tipo de meio de pagamento para pagar à vista, para ferir 3 a 9% de desconto, não compensa. Quem está equilibrado ou está inadimplente, dilui isso, dilui as parcelas no máximo que for possível para que não impacte de uma vez só o seu orçamento. Então não tem muito segredo do que fazer, depende de qual família você está. Inadimplente, equilibrada ou poupadora. Paga à vista, quem tem dinheiro guardado. Fazer empréstimo para pagar à vista, para ferir de 3 a 9% de desconto, está fora de questão. Não vale a pena. Não vale a pena. Você emprestar dinheiro para pagar não esse vale imposto com desconto é tiro no pé. É uma furada. Ainda mais hoje em dia que temos aí uma taxa de juros alta, que foi elevada há pouco tempo. Empréstimos pessoais terão seus reajustes. Você tem aí taxas de juros de 5 a 7% de um empréstimo pessoal. Não compensa você pagar essa taxa de juros para bancar um imposto à vista. Não compensa. Tá. Nós vamos falar sobre a taxa de juros um pouco mais para frente, mas eu queria um pouco ainda nessa linha de qual deve ser o comportamento correto das pessoas para pagar as suas dívidas. Até para a gente poder contribuir aí de alguma forma com os nossos telespectadores. A pessoa que tem um cartão de crédito. O cartão de crédito, a gente sabe que ele tem embutido nele, na eventualidade de atraso, um juros extremamente sem dúvida. abusivo.
muita gente acaba utilizando do cartão de crédito para a sua sobrevivência do cotidiano, para fazer compras, enfim. Que é um problema. E aí chega a fatura exorbitante, evidente que o cara não tem dinheiro para pagar, ele vai lá e paga o mínimo. Ele gastou 3 mil, o mínimo lá 10, 20%, parece que agora aumentou 15%, então ele é obrigado a pagar aí R$450, 500 reais de juros de pagamento mínimo. É uma armadilha o pagamento mínimo? Por exemplo, vale mais a pena se a pessoa tiver cheque especial, utilizar o limite do cheque especial para pagar o cartão de crédito à vista e pagar os juros para o banco, ou vale a pena ele pagar o mínimo do cartão, deixar acumular para outro mês? Nenhum dos dois, para te falar a verdade. Nenhum dos dois. As taxas de juros de cartão de crédito, também de cheque especial, elas estão beirando de 10% a 15% ao mês. Em algumas modalidades chegam a 300% ao ano, ou seja, pagar o mínimo ou utilizar o cheque especial, você vai ter uma bola de neve com taxas altíssimas. Nesse caso, a tentativa mais plausível para quem já está enforcado nessa situação, um empréstimo pessoal que a taxa de juros, que comparado ao cartão de crédito, cai de 15 para 5, ou consignado, quem puder. Nesse caso, o empréstimo pessoal é a melhor saída, é a menos pior, vamos dizer assim. Mas pagar o valor mínimo é a pior coisa que tem. O problema não é nem você pagar o valor mínimo, é você chegar a essa situação. Por que você chega a essa situação? Porque utiliza de forma errada o cartão de crédito. João, no Brasil, as pessoas não sabem utilizar o cartão de crédito. E olha que, se a gente pegar as estatísticas de endividamento, de todas as dívidas não pagas, 2/3, 65% delas, estão no cartão de crédito. Esse é o maior tipo de dívida do brasileiro. É mesmo? 65%. E nós temos por quê? Porque você não sabe usar. O cartão de crédito ele é rentável para o consumidor de uma forma: parcelamentos sem juros. Aquele famoso 10 vezes no cartão. De contas variáveis. Roupa, um eletrodoméstico, algo que você compra esporadicamente. Isso aí que é para utilizar o cartão. E não na compra do supermercado, que você vai ter ela no mês seguinte, junto com a fatura do cartão do mês anterior, não com combustível, ou com qualquer outro tipo de conta fixa. A chance disso se enrolar e a população ou o consumidor ficar ainda mais alavancado é muito grande. Por quê? Você pode não gastar naquele momento, você passa o cartão, vai no impulso eletrônico, você vem na fatura no mês que vem. Mas no mês que vem, além dessa fatura, você tem que fazer a compra de novo. Então você tem duas contas. Então a população tem que entender que o cartão de crédito ele é para ser utilizado em contas esporádicas, quando você tem parcelamentos e sem juros. Esse é o formato do cartão de crédito. E não nas contas fixas, como você mesmo disse. E é aí que a população erra. O brasileiro utiliza o cartão nas suas contas fixas, naquilo que ele gasta todo mês. E a chance disso se tornar um descontrole, porque você faz o quê? Você passa o cartão, mas você não utilizou o dinheiro, então o dinheiro ficou na sua carteira. A chance de você gastar aquele dinheiro num fim de semana, numa saída, é muito grande. E aí no mês seguinte você não vai ter como pagar duas contas diferentes. Ou seja, as pessoas precisavam criar o hábito, a cultura de que o cartão é apenas para compra eventual. Exato. Olha, exato, eu vou comprar uma blusa, então eu vou lá e pago com cartão. Perfeito. Agora, a compra do mês... Tem que ser no dinheiro, não adianta. Você parcelar isso, não adianta, porque no mês seguinte você vai ter esse tipo de conta de novo. Eu entendo essa questão do chamado rotativo, né? Quando você paga o mínimo, o restante vem na fatura seguinte com a incidência de 15% até de juros. Eu entendo que no Brasil esse juros é exorbitante. É ridículo um país como o nosso, com essa qualidade econômica que nós temos, esse crescimento econômico que nós temos, a população paga 300% de juros no cartão, sendo que em países como Paraguai, Uruguai, Bolívia, chega a 50% no ano. E tem a qualidade econômica muito inferior à nossa, um crescimento muito inferior ao nosso. No Brasil, o grande problema do cartão de crédito é que, primeiro, é um oligopólio, você tem poucas bandeiras, a concorrência é muito pequena, e segundo, você não tem uma regulamentação ao serviço de cartão de crédito. Ele é incluído nos serviços bancários, ele não tem uma regulamentação específica, como hoje em dia temos no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso favorece essas poucas bandeiras utilizarem das regras que elas decidem melhores à própria empresa. Então, o setor já não é regulamentado da forma que deveria. A população já entende que as taxas serão altíssimas. O segredo é utilizar de uma forma correta esse cartão. Essa concorrência que você fala, nos países de primeiro mundo, na Europa, ela é diferente do que é hoje, por exemplo, no Brasil? Você tem, e aí, sinceramente, uma pergunta porque eu mesmo não sei, até porque eu nunca saí do Brasil, né? Nem passaporte eu tenho, quanto mais dinheiro para viajar para os States. State, né? Não, States que fala.
Existe uma diversidade maior, uma diversificação maior de empresas de cartão de crédito nesses países? Existe sim, porque principalmente o sistema bancário, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem bancos somente nacionais, você tem bancos estaduais, como nós tínhamos no Brasil antigamente, bancos municipais, eles também emitem cartões. Seguradoras de veículos, no Brasil agora está começando esse nicho de cartões de crédito, mas a quantidade de emissões de cartão, de tipos de emissões de cartões de crédito no Brasil é muito mais concentrada. Poucos agentes emitem cartões. Nos Estados Unidos, por exemplo, não. Você tem um sistema bancário muito mais heterogêneo, em ampla regionalização desses bancos, e também em termos de setores. Você tem setor de seguros mandando também cartões de crédito, seguros de saúde que também disponibilizam cartão de crédito. Então você tem várias bandeiras. E o principal não é nem a questão só do oligopólio, mas é a regulamentação específica, João. No Brasil nós precisaríamos ter uma regulamentação, nem que seja pelo Banco Central, específica para o cartão de crédito. Haja visto o problema que ele tem causado com a inadimplência no país. E muito mais corrosivo à própria economia. Falando em inadimplência, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sei que você trabalha muito com a questão de pesquisa da inadimplência no comércio, particularmente, porque é uma área que você atua diretamente, até por conta da assessoria que você presta. Vocês conseguem traçar o perfil dos principais inadimplentes do comércio da nossa região, da cidade de Araraquara? Por exemplo, é mito ou é verdade que a pessoa, quanto mais pobre ela é, mais preocupada em ter o nome limpo ela tem, né? Qual é o perfil e o nível de capacidade financeira de quem está inadimplente hoje na cidade de Araraquara? Vamos falar sobre isso? Vamos. Só que nós vamos falar sobre isso agora não, tá? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, o Jaime vai falar para nós um pouco qual que é o perfil dos inadimplentes na cidade de Araraquara. Qual que é o nível de capacidade financeira daqueles que, por um motivo ou outro, acabaram não conseguindo honrar as suas dívidas com o comércio da nossa cidade. Qual que é o efeito, inclusive, que essa inadimplência tem direto na nossa economia. Mais do que isso, eu vou pedir para o Jaime aqui passar para você uma fórmula, né, de como você deve se programar para garantir que os seus recursos mensais estejam dentro daquilo que você gasta. Se é na caderneta, se você deve ter uma planilha junto com a esposa, junto com os filhos, se é para você economizar na compra do cigarro. Eu fumo, rapaz, fui colocar no papel o quanto eu já gastei de cigarro desde o primeiro dia que eu comecei a fumar. Dava para mim comprar uma casa lá no Dama. Vê se pode. Mole? Então, ó, não sai daí não que o Cara a Cara tá voltando a todo vapor em 2014. Eu volto rapidinho, 3 minutos. Se você mudar de canal, eu vou ficar bravo, hein? Segura aí que eu volto já já. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Você quer levar sua vida de forma mais saudável? Então acompanhe as dicas de alimentação do programa Falando de Saúde. Toda semana um tema diferente para melhorar o seu dia a dia. Não perca! Falando de Saúde é aqui, na TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Estamos de volta com o Cara a Cara aqui pela TV Circulando, hoje batendo papo com o economista Jaime Vasconcelos dos Santos, que está nos permitindo conhecer um pouco mais de como funciona o cotidiano do dinheiro, meu amigo. O dinheiro que mexe com o humor, com o sentimento, que acaba casamento, que também arruma casamento. O dinheiro não é fácil, não. Todo mundo fala, dinheiro não traz felicidade, mas que ele encomenda a felicidade, ele encomenda. Ó, quero agradecer você que está do outro lado da telinha, lembrando que o Cara a Cara vai ao ar toda terça-feira, às 22 horas, com reprise semanal. Não deu para assistir o Cara a Cara na terça-feira, a novela está chegando no final, o Félix está para pedir o menino lá em casamento. Como é que chama, Jorge, o namorado? Você não sabe? Você não assiste novela? Gabi, você assiste a novela? Você assiste novela, já? Não, infelizmente. Rapaz, eu estou tentando lembrar o dono do restaurante, tá para namorar o Félix. É um negócio impressionante. Eu nunca vi. A TV brasileira é de uma hipocrisia fora do comum. Por mais que eles tentem ser liberal, eles estão há 20 anos ensaiando um beijo gay na TV brasileira. Até hoje não saiu, rapaz. É impressionante. Então você ficou lá esperando, achando que o rapaz ia beijar o outro, não assistiu o Cara a Cara. Não tem problema, está aqui o site da TV Circulando. Entra no site, lá você vai conhecer a programação da nossa TV e os horários de reprise do Cara a Cara. Quero mandar um grande abraço para o Silvinho e para o Natão do restaurante Velho Armazém, um dos melhores restaurantes de Araraquara, comida de qualidade, chopinho gelado e uma música espetacular. E, ó, tá chegando o Carnaval, o Velho Armazém vai de novo repetir aquela grande festa que aconteceu no ano passado, um carnaval de primeira. Então, se você quiser mais informações, vai lá tomar um chopinho no Velho Armazém, que você já fica sabendo como vai ser o carnaval do Velho Armazém. Jaime, deixa eu te perguntar aqui de bate-pronto. A inadimplência em Araraquara, pelas informações que a gente tem, ela bateu recorde aí, no último ano, e isso, de uma certa forma, preocupa o comércio, consequentemente, preocupa a todos, porque isso tem consequência na economia da cidade. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que na opinião de vocês, levou a ter esse aumento até impressionante do número de inadimplentes na cidade? Segundo, vocês têm o perfil dos inadimplentes? É verdade ou é mito que quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos preocupação ela tem em pagar as contas em dia? Vamos lá. Primeiro, realmente foi um recorde, um aumento de 45% de dívidas feitas, dívidas novas, que não foram quitadas em 2013 em relação a 2012. 45% realmente nunca havia acontecido isso na história, na economia de Araraquara. Primeiro, o motivo disso não é baseado apenas no ano de 2013. Em 2012, nós tínhamos uma taxa de juros no Brasil bem mais baixa. Isso significa que, para pegar um empréstimo, para utilizar o cartão, a população tinha uma taxa menor, fica mais atrativo. Então, em 2012, a população se endividou muito. 2013 começou com pressão dos preços. A inflação ano passado foi bastante elevada. Então, você tem... Quase estourou o limite do governo. 5,91, sendo que a meta era 4,5, o teto 6,5. Então, nós tínhamos, endividamento, pressão dos preços faz com que o orçamento da família fique também apertado e a falta de planejamento. Isso faz com que nós tenhamos um recorde ano passado. O perfil de endividamento da população aumentou muito anteriormente e não deu para pagar. Foi isso, basicamente, o que aconteceu. O que nos preocupa, 35 mil pessoas na cidade de Araraquara estão inadimplentes, quase 20% da população. Considerando a população economicamente ativa de Araraquara, ou seja, aquela população que tem algum tipo de renda, 1/3 está inadimplente, endividada e inadimplente. Isso é muito preocupante para o comércio, mas também para a economia, como você mesmo disse. Por que para a economia isso afeta? A população que não paga o seu débito faz com que o comerciante tenha prejuízo. Ele tendo prejuízo, vai mandar embora funcionário, vai deixar de expandir o seu comércio, o seu estabelecimento, seja comércio, seja serviço. Ele vai parar de pedir produtos na indústria. A cadeia corrosiva da inadimplência pega todinha a atividade econômica. O comportamento dos consumidores afeta realmente a atividade econômica, seja aqui em Araraquara, seja na nossa região ou no Brasil. Esse fenômeno não é de Araraquara. Ano passado cresceu 45% aqui, na região central do estado de São Paulo, a nossa região, 36% a mais e no estado 21% a mais. Então, quer dizer, é uma tendência, pelo menos estadual, deste crescimento da inadimplência, infelizmente. Agora, o perfil deles, com certeza. Primeiro, vou desmistificar uma coisa. Dizem que a mulher é a que mais deve, que mais tem dívidas. Primeira coisa, a mulher realmente, em número de dívidas, ela tem mais.
Mas em termos de valores, os homens ganham de lavada das mulheres. Ou seja, as mulheres vão mais vezes ao comércio e compram em valores menores, então ela acaba fazendo mais dívidas, porém os homens têm as dívidas mais caras. E aí o pessoal fala, poxa, mas mesmo assim a mulherada vai mais ao comércio, vai gastar mais vezes. Mais vezes ela vai. Só que não necessariamente ela gasta só para ela, né? Normalmente a mãe de família compra para o marido, para os filhos, e aí vai no nome dela. Resumindo, a mulher tem mais dívidas, não só por consequência dela. Agora, o homem que normalmente tem o nome da casa, do carro, de algum tipo de investimento, de empréstimo, ele acaba devendo em maior quantidade. Quantidade em termos monetários. Em número de dívidas, realmente a mulher. Agora, se você falou que quem ganha mais realmente pode ter mais descontrole, na verdade não. No Brasil, infelizmente, a classe C, aquela que ganha, a família que ganha entre R$ 2.500 a R$ 5.000, a renda bruta da família, é quem mais está endividado. Realmente, essa é a família que nos últimos 15 anos conseguiu um emprego formal, conseguiu acesso ao crédito, ela teve condições de aumentar o seu poder de compra, mas não planejou o seu poder de compra. Resumindo, a classe média é quem mais deve no Brasil, em número de famílias, infelizmente. Ou seja, a facilidade do crédito no Brasil hoje, que é um fato concreto, nos últimos anos o Brasil conseguiu melhorar a sua distribuição de renda, a inclusão dos setores da classe C e D, principalmente da D e E para a classe C, ou seja, nós criamos uma nova classe média no nosso país, porém não a treinamos e não ensinamos a ter controle de como se beneficiar desse novo potencial financeiro que lhe deu e, consequentemente, hoje elas estão endividadas, é isso? Exatamente. Jamais iríamos imaginar que esse movimento da classe C, essa ascendência de uma quantidade gigantesca da população a melhores patamares de crédito, a melhor qualidade de vida, João. Isso, o que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos, vem desde o Plano Real, passando pelo governo do FHC, do Lula, da Dilma. Essa transformação econômica brasileira é extremamente fantástica, é benéfica, é positiva. O problema é esse. Nós estamos segurando agora no quê? Numa mão de obra que não está qualificada, numa inadimplência muito alta, a população não tem esse controle, faz com que a atividade econômica também diminua, desacelere. Não estávamos preparados para essa transformação tão grande. Agora nós podemos observar isso. Em momento nenhum isso justifica. É fantástico o crescimento da distribuição de renda, da nossa economia. Porém, agora os gargalos começam a aparecer. E aí é onde o governo, onde o setor público tem de atuar, nesses gargalos, para que nós possamos que a demanda dessa população toda que quer consumir seja pelo menos no mesmo patamar da oferta. O que é essa oferta? Estradas melhores, produção melhor, mais tecnologia. Isso tudo tem que caminhar de forma conjunta, pelo menos no mesmo sentido. Tá. Quem quer... Outro mito aqui, hein? Eu só estou quebrando a cara. Minha esposa vai assistir esse programa. Vou falar em esposa, Loirão. Beijo para você, Loirão. Te amo. 2014, de muito amor para nós dois, tá bom? Ela vai assistir esse programa aqui, eu tô lascado, porque ela vai gastar mais do que ela gastava, que ele já falou que as mulheres compram mais, mas pagam menos. Enfim, tô lascado. Mito ou verdade? A mulher que é a mal pagadora no comércio ou é o homem que é o mal pagador? Nós vamos quebrar a cara de novo. O homem, quando ele vai ao comércio, ele tem percentualmente mais chance de ficar inadimplente. Realmente. Ou seja, nós somos mais caloteiros que a mulher. A boa notícia para ela nesse caso é isso. Porque o homem, como ele gasta em valores maiores, se ele fica inadimplente, o impacto disso é muito maior. Normalmente a dívida da mulher chega no máximo a R$500. Essa dívida que não foi paga, em média. R$500. Do homem ultrapassa R$1.500. 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 Então, quer dizer, o impacto da inadimplência do homem para a economia, o prejuízo disso é maior. É muito maior. É maior do que o da mulher, pelo menos 2 vezes maior. Já deixa eu aproveitar, sair um pouco da questão do varejo e tratar um assunto com você que eu acho importante. Araraquara vive um momento econômico privilegiado do ponto de vista de crescimento. Sem dúvida. Seja, Araraquara e a região central do estado, ela hoje se coloca em índices diferenciados de outras regiões quando vai se aferir o crescimento. Araraquara, inclusive, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2011, acho que você talvez tenha essa informação com mais precisão, conseguiu ter um crescimento no PIB superior ao crescimento médio brasileiro. Sem dúvida. Araraquara cresceu numa média maior que o restante das regiões do país. Vem sendo feitos anúncios importantes de investimentos na cidade de Araraquara, que nós vamos inclusive sentir isso mais a médio e longo prazo, mas demonstra de que a cidade
vive um processo de crescimento importante, como por exemplo a vida da Randon, que é uma grande empresa, e agora, recentemente, nós tivemos aí a inauguração do novo aeroporto Bartolomeu de Gusmão, com o anúncio da operação dos voos comerciais regulares na cidade. Do ponto de vista da economia, 2014 é um ano atípico, nós temos eleições gerais, ou seja, vamos escolher presidente da República, governador de estado, deputado, senador, e temos Copa do Mundo, né? Você vê um ano economicamente positivo para Araraquara, como foi os últimos, ou por conta, inclusive, dessa casualidade de ser um ano com eleições, a gente pode ter e o aumento da taxa de juros agora, que é uma sinalização de uma tentativa de frear a economia, de que 2014 pode não ser tão bom como foi os outros anos, ou Araraquara vai conseguir ser diferente do restante do Brasil? Como é que, na visão econômica, você enxerga isso hoje? Ô, pergunta chique, né, rapaz? Nossa, me senti aqui agora aquele cara do Roda Viva, bicho. Realmente, é um ano atípico. Para o Brasil como um todo, Araraquara vai sentir isso. João, se você pegar a variação do PIB de Araraquara de 2006 até 2010, nós tínhamos um crescimento chinês. Taxas de 7% a 9% por ano de crescimento econômico. É mesmo? Sendo que o Brasil crescia 4%, exatamente o que você falou. Nós crescemos em percentuais mais do que o Brasil, historicamente. O problema é que Araraquara está dentro do Brasil e realmente ela depende muito do desempenho nacional. O Brasil começou a ter crescimentos menores a partir de 2011. O PIB de Araraquara ficou estagnado em 2011, cresceu apenas 1%. Ou seja, enquanto o Brasil estiver crescendo bem, pelo menos num nível um pouco melhor, em torno de 3% a 4%, o nosso PIB continuará crescendo de 6% a 9%. Agora, o Brasil crescendo de 1% a 2%, Araraquara tende a cair para crescer também de 1% a no máximo 3%. 2014 é um ano bastante preocupante nesse quesito. Nós temos uma inadimplência alta, um ano atípico, onde a atividade econômica já é prejudicada, como você mesmo disse, pelas eleições. Você também tem a Copa do Mundo. Isso afeta de alguma forma regionalmente a cidade. Deve ser um ano que não haverá um crescimento muito maior do que 3% aqui. E no Brasil não deve chegar a 2%. É uma projeção que faço agora. A economia brasileira não deve crescer 2% esse ano e a de Araraquara deve gerar em torno de 3%. Ainda assim, em média, crescemos mais que o país. O estado de São Paulo ele tem uma base muito forte de comparação. Sempre é o estado mais pujante da economia, 1/3 da nossa economia. Mas o interior ele cresce mais. Se você pegar a tendência dos anos 70 até os anos 90, você já tinha uma reversão. Até os anos 50, 60, todo mundo ia para a região metropolitana das capitais e capitais. A partir de 70 a 90, houve uma transição rumo interior. E de 90 e agora anos 2000, completamente as empresas preferem o interior do estado, dos estados pelo menos. É simples, mão de obra mais qualificada com a presença de universidades, incentivos fiscais e também infraestrutura. Tem espaço para crescer. Araraquara também está nisso, você citou a Randon, agora também o nosso aeroporto, que é uma maravilha. A gente temos que valorizar esse tipo de coisa. Esse aeroporto só vai dar certo se nós tivermos demanda por ele, consumidores. Aí sim nós teremos mais voos, mais empresas. Isso é essencial. A nossa perspectiva para a economia de Araraquara daqui para frente depende muito mais do setor público e privado dar oportunidade para a chegada de novas empresas, que significam receita para o setor público, empregos, que é uma das variáveis mais importantes da economia, e principalmente desenvolvimento local. Temos que polarizar a nossa microrregião. João, a nossa microrregião tem 500 mil pessoas. Isso faz parte da economia de Araraquara. Não estamos isolados. Temos que saber agrupar essas 500 mil pessoas. Os desafios daqui para frente para Araraquara, assim como no nosso país, podem ser resumidos em uma palavrinha: investimento. Tanto do setor público, quanto disponibilizar, dar chance para o investimento privado. Legal. Deixa eu voltar aqui. Pra você ver, rapaz, que o papo aqui é bom, cara. Eu quero já falar com ele um pouco sobre a questão desse aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros obrigatória no país, que é uma discussão que até hoje muita gente tenta entender por que o Brasil pratica essa taxa tão abusiva em detrimento de países, inclusive, bem menos desenvolvidos que o nosso, que tem uma taxa infinitamente menor. Mas antes, a gente ficou devendo aqui, eu queria que você pudesse falar, qual que é a melhor fórmula de organização de planejamento familiar, né? Então, pedi para você falar um pouco assim, ó, como é que deve agir uma família, né?
na hora de pensar o planejamento familiar? Ele deve usar uma tabela de Excel, colocar cadernetinha, pôr todas as despesas lá. Como é que tem que fazer essa organização? Porque eu tô doido para ter esse papo com a minha esposa, mas eu não sei muito como é que funciona esse trem aí. Eu gosto de gastar só. De forma bem simples. O formato Excel seria fantástico. O Excel tem as suas ferramentas, mas tentar colocar, mesmo que seja num caderninho todo mês, dois bloquinhos. As receitas, o que a família ganha e o que a família gasta. Separar o que a família gasta naquilo que é fixo, água, luz, telefone, naquilo que é variável. As saídas de fim de semana, um jantar fora. Tentar já mensurar aquilo que nós temos como hábito, o quanto nós gastamos. Lembrando, João, as contas fixas, elas não podem superar 30% da sua receita. Isso é uma informação importante. Isso é a primeira coisa que a população tem que saber. Você não pode superar 30% para ter um orçamento mais equilibrado. As contas variáveis dependem muito mais do hábito da família. Se gasta muito, se gasta pouco, onde pode cortar, onde não pode cortar. Se o hábito já é arraigado pela família. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, dica minha, 10% da receita tem que ser guardada. Aquilo que nós falamos no comecinho, como enfrentar esse primeiro trimestre, guardando 10%. A média salarial em Araraquara hoje está em torno de R$ 1.700. Se você guarda R$ 170 por mês, lá em dezembro, além do seu 13º, você vai ter o seu 14º. Você pode gastar um 13º e poupar o seu 14º. É uma boa alternativa para quem precisa comprar os seus presentes, mas enfrenta um ano difícil, um primeiro trimestre tão difícil como todos nós enfrentamos. Então, contas fixas, não ultrapassa 30%, coloca no papel e tenta poupar 10% da sua receita mensal. Viu aí? Então você faz o seguinte, se você tiver um computador em casa, usa aí a planilha do Excel. Se você não tiver, vai ali na papelaria, gasta um dinheirinho, não compra a prazo não, compra à vista a caderneta, uma caneta Bic, senta com o maridão ainda hoje à noite ou amanhã, porque o programa nosso vai à noite, põe as tuas despesas no papel que, com certeza, quando chegar dezembro de 2014, vai falar, tá vendo, se não fosse o João Farias e o Jaime, eu estaria endividado, tá bom? Dada a explicação, vamos falar sobre a economia brasileira, a taxa Selic e o que nos espera para o futuro? Sem dúvida. Só que não é agora não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, o último do primeiro programa ao vivo não, porque nós estamos gravando, tá? Só que se fosse ao vivo também, passar batido, porque os meninos aqui é bom no negócio, tá? E na volta, nós vamos tratar no último bloco quais são as expectativas do Jaime, né, para a economia brasileira. O que significa para a nossa economia essa taxa de juros tão elevadas? Como é que faz para o Brasil crescer com tantos gargalos, principalmente na infraestrutura e um nível de corrupção no serviço público de fazer inveja para qualquer país de quinto mundo? Então, cara a cara vai para o intervalo comercial, a gente volta já já, não sai daí não, tá? Senão você vai entrar no vermelho, hein? Volto já. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar.
feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Cara a Cara aqui na TV Circulando, batendo papo hoje com o economista Jaime Vasconcelos dos Santos, falando para você aí do outro lado da telinha quais são os principais desafios para a sua economia, lógico, né? Você que tem que pagar todas as suas despesas todos os meses, os desafios para a economia da nossa cidade e do nosso país. Quero agradecer você que acompanha o Cara a Cara, lembrando que o Cara a Cara está retomando no dia de hoje com o primeiro programa de 2014. Espero aí que a gente possa, no 2014, ter grandes entrevistas, grandes bate-papos. Lógico que nós também vamos ter música, porque o Cara a Cara também é cultura, tá certo? E papos como esse que estamos tendo aqui com o Jaime hoje. Ó, quero lembrar aqui, o Orivaldo pediu, a Ferroviária está para estrear no Campeonato Paulista da Série A2, aí fica a torcida toda para que a gente consiga definitivamente voltar para a elite do futebol paulista. E futebol da Ferroviária é aqui na TV Circulando. Você pode acompanhar os jogos da Ferroviária ao vivo pela net, no site da TV Circulando, vai transmitir direto ao vivo no www.tvcirculando.com.br, está aqui na telinha, ou então assistir o VT completo na segunda-feira, dia 27, de 1 às 21 horas. O primeiro jogo da Ferroviária é dia 25, às 18 horas. Você sabe com quem que estreia, Orivaldo? Olha que legal, rapaz. O cara pediu para eu passar e saiu do estúdio. Vocês têm ideia do que é isso? É brincadeira. O cara pede para eu fazer a propaganda, o merchan do programa, ele não põe com quem contra a Ferroviária vai jogar e saiu da sala. Eu não sei com quem que a Ferroviária vai jogar. Se eu não me engano, é contra o Capivariano, coisa assim. Tá? Mas o cara saiu, depois eu fico sabendo, coisas da televisão, não tem problema. Jaime, deixa eu te perguntar. O Brasil vive um período, como você já disse aqui no primeiro bloco, nos últimos anos, ou seja, nos últimos 10, 12 anos, de um crescimento econômico relativamente positivo. Sim. Nós tivemos aí um pouco mais de distribuição de renda, no que pese ainda ser um dos países com maior... no que pese que fala? Em que pese? Acho que é em que pese, né? É em que pese, sim, né? Obrigado, viu, professor? Imagina. É nada como ter um professor do lado. Ainda ser muito injusto, tem muita concentração de renda. Agora, o crescimento do Brasil, ele está limitado a algumas questões estratégicas do país que comprometem, né, essa evolução. Por exemplo, a inflação ainda é um mal que assombra o nosso país. Sem dúvida. Tanto é que no último ano, 2013, nós chegamos perto do limite aí do aceitável pelo governo federal. O Banco Central, sempre muito conservador, já começou o ano sinalizando que pretende adotar uma linha em 2014 de uma taxa de juros elevada. E aumentou a taxa Selic, que foi para 10,5%. Né? Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que representa para a economia brasileira esse aumento da taxa? Qual que é o efeito direto do aumento da taxa na economia, principalmente na linha de produção, né, para quem produz? Segundo, por que o Brasil pratica essa taxa de juros tão alta? Qual é o motivo que justifica esse tipo de prática? E aí vou engatar uma terceira, né? Na tua opinião, quais os mecanismos que deveriam ser usados para o Brasil poder continuar crescendo e ter uma diminuição gradual
dessa taxa e, ao mesmo tempo, controlar a inflação? Concordo. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, a nossa taxa de juros realmente foi para 10,5%. A primeira coisa que isso faz é diminuir o consumo. A população consome menos, o crédito fica mais caro. E aí, nesse caso, para a indústria, para o setor de serviço, para o setor de comércio, para todas as pessoas, todos nós, pessoa física ou jurídica, qualquer tipo de crédito também vai ficar mais caro. Ou seja, ele diminui consumo. E aí a economia também desaquece. Você aumenta a taxa de juros para segurar a inflação e a economia acaba desacelerando. É uma consequência da atitude de tentar controlar a inflação. Na verdade, João, é uma política monetária do Banco Central. É muito mais fácil, entre aspas, esse fácil, você aumentar a taxa de juros para diminuir a inflação do que você aportar muitos bilhões de reais em infraestrutura para que o nosso setor produtivo consiga suprir a nossa demanda. Também faria com que a inflação caísse. Só que é muito mais simples, entre aspas, ou pelo menos não tão caro, você aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Sendo que, na verdade, deveríamos ter investimentos no setor produtivo para suprir essa demanda tão crescente como nos últimos anos. Então, a primeira coisa que acontece, sobe a taxa de juros, cai o consumo, desacelera a economia. Mas, nesse caso, mostra um controle, uma tentativa de controle da nossa inflação. Ano passado, fechamos em 5,91, o teto da meta era 6,5. Na verdade, a inflação real da população é maior do que isso. Porque, na verdade, todos nós temos uma inflação. Você tem a sua, você consome os seus produtos, eu consumo produtos diferentes do seu, então cada um tem a sua inflação. Mas a nossa inflação realmente ela é muito maior que isso. Porque o governo segurou os preços administrados, que são água, luz, telefone, Petrobras segurando... As tarifas públicas. Exatamente, as tarifas públicas. Na verdade, isso prejudica muito as empresas públicas. Você vê a situação da Eletrobras e da Petrobras financeiramente muito ruim em 2013, para tentar não deixar a inflação superar o teto da meta. Se ocorresse tudo como deveria, nós estaríamos com uma inflação acima de 6,5%. Então, o que acontece? Ele aumenta a taxa de juros para reduzir consumo e também segurar a inflação. É uma atitude um pouco mais simples, monetária, do que investir na nossa capacidade produtiva, na indústria brasileira, para tentar suprir a nossa demanda, infelizmente. E é por isso que nós não temos uma taxa de juros mais baixa, porque não há investimento. A nossa taxa de investimento, um dado, é apenas 18% do nosso PIB. Um país como a China chega a 40%. 40%? Índia, 35%. São países parecidos com o nosso. Então, os BRICS, países emergentes em grande desenvolvimento nos últimos anos. Nós temos apenas 18%. Não dá para imaginar um crescimento muito maior do que 2%, 3% no ano, se você tem uma taxa de investimento de apenas 18%. E desses 18%, grande parte vem do setor público, onde deveria ter uma substituição. O governo deveria dar possibilidade, ou pelo menos infraestrutura, diminuição de burocracia, de tributação, para que as empresas privadas fizessem seus investimentos e não apenas os gastos públicos, que são terríveis também para a inflação. Realmente começamos 2014 em um ambiente bem adverso para a economia, aumentando taxa de juros. Ou seja, teremos um ano de mais do mesmo, mais de 2013. Pouco crescimento, pressão inflacionária, dólar alto e agora taxa de juros alta. Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta também, que é um debate feito, na minha opinião, de forma ainda atravessada, sobre a importância da Copa do Mundo para o Brasil, na nossa economia, para justificar, inclusive, o alto investimento do governo para a realização da Copa do Mundo. Ou seja, estão sendo gastos bilhões de reais para garantir a construção de grandes estádios de futebol no famoso padrão FIFA, que é a exigência para receber esse grande espetáculo, e a grande justificativa é que a Copa do Mundo ela agrega valor do rei do camarote lá, que ela agrega para a economia brasileira, de que ela é importante para a economia. É fato que a Copa tem um resultado positivo na economia, ou isso é muito mais merchandising, porque o resultado é eventual naquele momento e depois não tem retorno nenhum? Como é que, do ponto de vista dos economistas, vocês avaliam esse investimento? Realmente é uma falácia. Para você ter uma ideia, eu acho que dá para te responder com 2 dados que eu acho que são inteligentes. O gasto dos turistas que vêm ao Brasil, ou que vão assistir, internos, mas que vão assistir a Copa, chega a 26 bilhões. Bilhões. 26 bilhões. João, isso significa 3% do faturamento do comércio varejista apenas no estado de São Paulo.
Ou seja, é mínimo. Você está brincando? Apenas 3%. Quantos por cento? 3%. 3% apenas? Exatamente. Para você ter uma ideia, infelizmente, é muito pouco a quantidade injetada na economia com a Copa do Mundo. O que seria bom da Copa do Mundo? Os investimentos em infraestrutura. Isso seria o legado. A Copa do Mundo chega, injeta pouco, como eu disse, comparado ao que nós já temos, e vai embora. O legado deveria ser na infraestrutura. Neste custo, o Brasil que prejudica tanto o investimento. Para a economia, sinceramente, tirando casos setoriais, por exemplo, em São Paulo, o setor de hotéis vai ficar aquecido por um mês e depois volta à normalidade. Ele vai faturar mais naquele mês. Em outras cidades, sede também, a tendência é essa. Principalmente bares, hotéis, restaurantes. Mas passa. Esse aporte financeiro, esse aporte monetário que vem com a Copa do Mundo é temporário. O legado seria de infraestrutura. Economicamente, ela significa muito pouco na atividade econômica. A frustração deve ser grande para alguns setores depois disso, principalmente pelos elevados investimentos que estão fazendo para esse um mês de evento esportivo no Brasil. Infelizmente, gostaria de dar uma notícia boa economicamente quanto à Copa do Mundo, mas é uma falácia dizer que ela tem uma alteração muito grande na economia. Isso não tem. Bom, em resumo é o seguinte, ó, a infraestrutura da Copa, a maioria absoluta das obras não vão ficar prontas até o início da Copa. Várias obras, principalmente as viárias dos aeroportos, que deve ter um gargalo no período da Copa, estão extremamente atrasadas, superfaturadas, com uma série de problemas. O que tem de estádio sendo construído, que não vai ser usado depois, é brincadeira, e o Brasil ainda vai perder a Copa para a Espanha, ou então para a Argentina. Isso que é pior, rapaz, porque na boa, né, futebol, para ganhar essa Copa, nós não temos não, podemos até chegar, mas é difícil a gente chegar. Falar em... Ô, Orivaldo, você está de brincadeira, Orivaldo? Você está brincando comigo, né? Você pede para eu anunciar aqui um jogo que não fala quem é o adversário da Ferroviária? Quem que é o adversário da Ferroviária? Tá vendo? Eu acertei, porque eu sou um cara ligado ao esporte. Então tá aí, ó, dia 25/1, ô rapaz, dia do aniversário da minha filha. Pri, beijo pra você, filhona, vai fazer 21 anos, dá um trabalho que vocês não têm ideia. Bonita, oh meu Deus do céu. No dia do aniversário da Priscila, Ferroviária e Capivariano na Arena da Fonte, às 18 horas, e o VT completo aqui na TV Circulando, na segunda, dia 27/1. Jaime, deixa eu te fazer uma pergunta bastante objetiva. Eu não sei se é a sua especialidade, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que o poder público no Brasil ele tem tanta dificuldade para planejar seus gastos e, consequentemente, acaba tendo um índice de endividamento monstruoso? Por exemplo, a gente sabe que a Prefeitura de Araraquara tem hoje um endividamento que compromete os serviços essenciais da cidade, porque ele acaba sendo precarizado. A gente sabe que a dívida do governo federal é uma dívida cada vez mais alta. Isso, inclusive, prejudica a economia, porque boa parte dos recursos públicos estão comprometidos para pagamento dos detentores dos títulos da dívida pública. O que falta para os governos para conseguir ter um maior equilíbrio e uma austeridade fiscal do ponto de vista dos gastos, na tua opinião? A primeira coisa é a responsabilidade. E saber que o Brasil, infelizmente, nos últimos 40 anos, nós não tivemos uma política nesse sentido de austeridade fiscal que seja estrutural, que venha de base, município, Estado e União. Nós não temos. É sempre um apagar de incêndios. E, no caso, nós não temos políticas estruturais no Brasil há 40 anos. Talvez desde o milagre econômico nós não tenhamos isso. Isso em todas as instâncias. Uma falta de coalizão pública de todos os setores, seja também Congresso, Senado e Governo Federal, Presidência. O que nós não temos é isso, uma política estruturada, seja para a economia, seja para as finanças públicas. O nosso governo ele é extremamente inchado, ele substitui o capital privado em muitos lugares onde ele não poderia, e falta onde deveria, que são nos investimentos. Infelizmente é isso que acontece no nosso país, isso em todas as áreas. Ainda temos uma situação privilegiada pelo interior de São Paulo, mas ainda assim, não estamos ruins? Não, poderíamos estar muito melhor, com certeza. Uma pergunta, essa daqui é boa, quer ver? Um exemplo de modelo de economia que você, enquanto estudante, hoje
especialista, era na época estudante fã, hoje como especialista continua fã, que você gostaria de ver implantado no Brasil? Um país que, no seu entendimento, tem um modelo econômico que seria o ideal, claro, respeitando as peculiaridades brasileiras. Eu gosto muito do modelo sueco. A Suécia tem uma qualidade econômica muito interessante, não é um país grande, isso altera quanto ao Brasil. A taxa de pagamento de impostos é muito maior que a nossa, o Brasil está em torno de 35%, lá em torno de 60%, porém você paga o imposto e não precisa pagar mais nada. Em termos de escolas, segurança, plano de saúde, transporte, a população aprendeu que paga o imposto na renda, não é no consumo. Nós no Brasil temos essa infelicidade, você paga menos imposto, por exemplo, do que a Suécia, mas paga em toda a cadeia, você paga no imposto de renda, quando você vai comprar um cafezinho no supermercado. Lá você tem uma concentração do imposto direto na renda e qualidade de serviços públicos que faz com que os 40% que pode para a população sirva de consumo, seja de viagens, do bem-estar, da qualidade de vida. Você paga mais impostos, mas utiliza de melhor qualidade do serviço público. Isso no Brasil está longe. Na teoria, nós temos aí 35%, de 35% a 37% de carga tributária, sendo que pagamos os outros 65%, tudo de novo, em termos de segurança, de escola privada, de transporte privado. Então, nós estamos num caminho totalmente diferente do deles. Eu gosto muito do sistema econômico sueco, extremamente transparente, extremamente qualitativo e tem essa qualidade que eu prefiro nesse sentido. Paga-se mais impostos, mas também o retorno é muito melhor. Só para você ter uma ideia, ele falando aí da Suécia, eu achei que ele ia dizer que era a Suécia mesmo. Eles estão nesse momento num grande debate na Suécia, onde existe uma proposta do governo sueco garantir para todo cidadão, sem exceção, né, um salário mínimo lá na Suécia, que aqui no Brasil seria em torno de R$ 5.700. Ou seja, é muito diferente. No Brasil, o salário mínimo, para chegar nos valores de hoje, né, que, se eu não me engano é 812. O estadual sim, o nacional 724. 724 é uma briga. Rapidinho, nosso tempo está estourando, mas eu queria te fazer essa... Por que o salário mínimo no Brasil é tão baixo? Primeiro porque, na verdade, é o que o governo consegue. A falta de planejamento do governo, a falta de austeridade nos seus gastos faz com que o governo não tenha capacidade de pagar mais do que isso. Eu não quero colocar o setor público como grande vilão, ou nesse caso como o grande vilão, mas é porque ele não consegue pagar mais do que isso. Estouram todas as contas se ele pagar mais do que isso. A qualidade falta na estruturação dos gastos públicos como um todo, que favoreceria ter um salário mais alto. Infelizmente, não é possível porque o governo não tem essa capacidade de gerir a sua própria receita. Legal, putz, é duro, né? Quando o programa é bom, acaba rápido, né, Gabi? Jaime, obrigado, viu? Quero agradecer muito a tua presença. Tenho certeza absoluta que foi extremamente produtivo o nosso diálogo. Quem acompanhou esse programa, com certeza, pôde tirar várias lições de como deve se comportar com os seus gastos. Acho que foi uma aula de economia. Te parabenizar. Que bom, obrigado. Para quem não sabe, o Jaime tem só 25 anos, ou seja, tem muita lenha para queimar ainda. Quem sabe, eu vou gravar essa fita, eu posso estar conversando aqui com o futuro ministro da Economia do Brasil, porque com 25 anos e toda essa capacidade, esse rapaz aqui vai muito longe. Muito obrigado mesmo. Eu deixo você à vontade aí para suas considerações finais. João, eu que agradeço. É um prazer falar de economia. É sempre muito bom estar falando desse assunto, desmistificar certas coisas. Eu sei que muita gente entende como uma chatice, mas tem a sua utilidade. Agradeço muito, desejando a todos aqui e também quem nos assiste um excelente ano. Para você também. Para você que está do outro lado da telinha, quero agradecer mais uma vez a sua audiência e a sua paciência. O Cara a Cara vai terminando aqui. Semana que vem eu volto com um novo entrevistado ou uma nova entrevistada. E como eu sempre disse, já falava isso ano passado, não muda de canal não. Se o programa que vier não for melhor que o meu, pode ter certeza que ele é diferente. Um beijo no coração, feliz 2014. Vamos para cima deles, Brasil!